Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Terra de Rudá. Aqui quem vos fala é Sérgio Seixas, da Terra de Rudá. Daqui a pouquinho vou estar recebendo a Vera Lúcia Belo. Vamos conversar sobre alguns assuntos que dizem respeito ao nosso interesse, né? Afeto, amor, relação, vida pessoal, trabalho, espiritualidade. Muitos assuntos vão estar sendo postos aqui. Uma pessoa que trabalha já há mais de 40 anos na clínica psicológica, né, com uma larguíssima experiência. Espero que vocês curtam, ela deve estar entrando daqui a pouquinho. Lembrando que a gente aqui na Terra de Rudá começamos essa série, começou com Lígia Franklin me entrevistando, depois eu retribuí a entrevista, entrevistando ela, e hoje estou entrevistando a Vera Lúcia Belo, que é minha irmã, né? É um prazer estar entrevistando a minha irmã. Entrevistei minha esposa, agora estou entrevistando a minha irmã. Isso é muito bom. Semana que vem a Lígia vai entrevistar a Rosa Valgode, da Terra de Rudá. Na outra semana eu estou entrevistando o Mário Fernandes, também da Terra de Rudá. E mais na frente, ou eu ou Lígia, estaremos, ou Rosa talvez, entrevistando a Regina Clara Palmeira. Né? Então, a potência dessas entrevistas também é trazer um pouquinho da nossa vida pessoal, né? Porque a gente na Terra de Rudá fala muito sobre conceitos, sobre filosofia, né? Sobre espiritualidade, meditação e tudo. E às vezes é bom também perguntar, saber de coisas mais prosaicas da vida. Hoje o nosso papo vai ser talvez um pouco mais leve e tudo. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Opa. Rubá. Que bom. Boa noite. Seja bem-vinda. Você podia afastar um pouquinho, você está com... Está muito perto, isso que eu ia te perguntar. Afastar um pouquinho. Tá bom aqui? Se quiser afastar um pouco mais, para não parecer só a cabeça, porque senão fica aparecendo só a tua cabeça. Entendeu? Sim, tá bom. Tá bom, tá ótimo. É bom que aquele abajur ali, aquele lustre ali, fica iluminando também. Fica ótimo. Aquele lá atrás. Mas eu estava falando um pouco dessas entrevistas, que hoje é a terceira, semana que vem tem a Lígia entrevistando a Rosa e por aí vai. Mas então, é um prazer receber a minha querida e amada irmã Vera Lúcia Belo para o nosso bate-papo. Sem mais delongas, eu queria já sair perguntando, você se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória profissional, quem é você. Certamente tem muita gente que está te vendo pela primeira vez. Lembrando aqui também que a gente está entrevistando as pessoas da Terra de Rudá, embora a Vera não seja uma participante da Terra de Rudá, mas é uma amante, acompanha tudo, está sempre muito perto, embora não pertença ao grupo propriamente dito. A gente vai continuar entrevistando outras pessoas que tenham alguma coisa a agregar, como no caso da Vera. Então, amada irmã, com a palavra, me fala um pouquinho, fala para as pessoas quem é você, o que você faz, e a gente depois vai aprofundando. Então, estou me sentindo em casa aqui com meu irmão, conversando. Gostei muito desse convite, veio numa hora muito boa e eu sinto assim que poder rever, né, toda a história, quando você pergunta, né, a sua trajetória ou assim o que você está fazendo. Então vamos lá, eu sou psicóloga, terapeuta de família, eu me formei pela UERJ em 73 e de lá para cá eu desenvolvo um trabalho com os meus clientes de uma forma assim, me identifiquei muito com a linha junguiana.
Embora eu tenha passado pela psicanálise, biossíntese, bioenergética, trabalhei muito, muito com vários trabalhos corporais, mas o Jung me conquistou meu coração. E assim, eu tive um trabalho com a doutora Anísia da Silveira, na Casa das Palmeiras, que também me fez usar a arte. Eu sinto que a minha trajetória foi muito pela arte junto com a psicologia. Apaixonada pela arte e pelo outro. Então, eu juntei um pouquinho da arte e do conhecimento do outro. E comecei a desenvolver um trabalho que eu dei o nome de Ateliê de Escuta Permanente Compartilhada. Eu desenvolvo esse trabalho, que eu chamo AEPEC, durante muitos anos, porque existe o trabalho da sessão e ao longo da sessão, ao longo da semana, para o outro encontro, ou se é semanal ou quinzenal, as pessoas se trabalham muito com os sonhos, caderninhos, lápis, pincéis, enfim, tem todo um trabalho de respiração, consciência corporal, isso eu juntando um pouquinho da bioenergética, podendo trabalhar um pouco também, aprofundar a respiração, fazer uma leitura corporal. Fui acrescentando dentro da minha história anexando essas formações. Depois eu fiz uma especialização na PUC, né, que eu fiquei assim mais voltada para o trabalho mesmo do Jung e continuei desenvolvendo esse trabalho. Quer dizer, foi sempre ligado ao município, né, a minha carreira, como começou. Bem novinha, eu fiz o Augusto Rodrigues, a escolinha Augusto Rodrigues, que funciona na cidade, funcionava na cidade, agora eu não sei. E lá eu comecei o encontro com a arte. Depois o Parque Lage foi presente a minha vida toda, escultura, pintura, ateliê disso, ateliê daquilo, e junto com a faculdade. E quando eu entrei para o município, eu entrei como professora, depois que eu me formei, fui para ser psicóloga, e aí eu continuei o trabalho, tanto na rede municipal como particular. Então, no município, eu trabalhei nas escolas, sendo professora, sendo psicóloga, e atendendo as famílias em grupos, e sempre fazendo esse tipo de trabalho, que era um trabalho de consciência corporal, respiração, contos, trabalhei sempre com os contos, com as histórias, para desenvolver uma reflexão do si mesmo, da busca, do que cada um pode encontrar, porque a história são 3 narrativas, aquele que conta, aquele que ouve e o que interpreta, é o que você ouve da história. Então, é um processo muito rico que, ao longo de uma sessão para outra, você aprofunda muito tudo que se passou ao longo daquela a tua semana, que são muitas. A gente tem uma sessão de 50 minutos. Só que o que você se trabalha ao longo do dia, caminhando, acordando, saindo, passeando, se relacionando, é uma riqueza enorme. Então, é importante que isso tudo fique vinculado ao teu processo, né, de desenvolvimento. E então, deixa eu falar um pouquinho, que eu não quero me perder nessa minha caminhada, porque assim, eu lembro que lá na escola, Soares Pereira, uma escola na Tijuca, e que eu fui ao OLEGEP, era uma escola muito barra pesada, e ela estava logo no iniciozinho, e os pais não conseguiam ir nas reuniões. Eu fui no OLEGEP ver se eu conseguia alguns cristais para que a gente pudesse fazer um trabalho com os alunos. E, para minha surpresa, eu ganhei um caminhão de cristais. Um caminhão cheio chegou na minha casa, eu morava no Alto da Boa Vista, e ali os vizinhos me ajudaram com bacia, porque tinha que ficar, os cristais tinham que ficar na lua cheia ou na lua crescente, durante 3 dias e 3 noites, para depois a gente imantar, né? E o que foi uma limpeza? A gente botou cristal no chão, as crianças me ajudaram, foi uma coisa assim maravilhosa. E com isso, as reuniões que ninguém aparecia, difícil a rede pública, pai, mãe aparecer, eu consegui, junto à direção, que eu pudesse fazer uma ativação desses cristais. Então,
nós colocamos no auditório uma mesa com uma toalha branca, com todos aqueles cristais, eram muitos cristais, tudo de quartzo branco, e ali nós chamamos as famílias, que seria uma forma da gente doar os cristais, nós havíamos recebido essa doação, e que era muito importante para as pessoas terem em casa, e a criança ter, naquele momento, um intermediário entre a situação da casa, da dificuldade, e a sua saúde mental, sua saúde corporal, porque ela era assim, os pais batiam, quebrava a perna, me enfiava a mão na cara da mulher, não tinha como você ficar psicóloga de gabinete ouvindo essas histórias. E assim, olha, foi uma coisa incrível, a direção, e nós ficamos assim, porque os pais todos compareceram, as crianças ativaram o chakra cardíaco, a gente trabalhou com música, ativando a pontinha do cristal no chakra cardíaco, cada um fazendo a sua intenção, aprenderam o que é intenção, como acordar, fazer a intenção pela manhã, para ir para a escola, para as coisas correrem bem, para proteção. E ali começaram as famílias pedindo cristal. Então, era assim, um pai, uma mãe pedia, será que poderia me dar? Estou precisando para minha vizinha, ela está muito mal. Aquilo começou a ser assim, uma sementinha que vocês... E com isso a gente conseguia que no conselho de classe os pais comparecessem, nós começamos a ver, assim, porque eu sou de uma equipe, né, tinha orientador educacional, e essa equipe começava, nossa, incrível, como as notas, eles estão melhorando, eles começavam a confiar naquela pedrinha, naquele cristal que ele havia ativado com a intenção, que não era só o estudo, ele tinha que estudar, mas ele tinha que estar conectado, porque isso ia ajudar ele a se dar bem. E por aí foi. Então, eu não posso esquecer, isso foi lá, há 500 anos atrás, tem muito tempo, mas, assim, foi muito marcante para mim, né? Você quer falar alguma coisa? Você vai ter oportunidade ao longo do nosso encontro de você ir falando mais e mais da tua trajetória, porque as coisas estão muito interligadas. Queria te fazer uma pergunta, assim, uma pergunta relativamente difícil pelo seguinte, nós dois, né, somos de um tempo onde falar em psicanálise, ou psicologia, ou psicoterapia, tinha que ser muito reservado. O terapeuta não poderia falar nada dele, né? Nada. E às vezes tinha um protocolo de, se você pudesse, fim de semana, não ficar no Rio, ir para Teresópolis ou Friburgo, para não estar ao alcance do cliente. Então você tinha que ser a figura mais neutra possível, a mais, né? E você fica à vontade para responder ou não a pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua infância. Fiz esse preâmbulo porque, para uma psicóloga falar da sua infância numa rede social, eu acho um sinal fantástico dos tempos novos que a gente está vivendo. Mas tem gente que fala assim, nossa, sabe, a terapeuta abrindo da sua própria... Então eu pergunto, como é que foi a tua infância? Dá para falar alguma coisa? Dá para falar, mas precisa ser agora ou eu posso continuar costurando a minha trajetória? O que você prefere? Vamos conversando. Você vai puxar mais da tua trajetória. Você vai eu puxar vou mais. falar da infância, então. Eu fui criada numa casa com cheiro de bolo e muitas guloseimas. Minha mãe era uma pessoa muito dedicada, fazia aquele doce de leite todo cortadinho na pia, com formato de balão, de lua. Enfim, era uma pessoa assim que cuidava das plantas, aquelas samambaias enormes, não tinha nenhuma folhinha seca. Ela era uma pessoa assim encantadora dos fazeres, habilidade, né, de costura, toda habilidade de casa. Minha mãe era assim uma rainha. E bem, e o meu pai, meu pai é um capítulo à parte. Ele era uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa assim de uma bondade, de uma honestidade, de uma generosidade que me deixava assim. Ele encantava as minhas amigas. Todas as meninas falavam, Vera, quem vai te levar na escola hoje? Você pode me dar carona? Ele conquistava o coração de todo mundo. E ele era uma pessoa assim, que conversava e que tinha todo um poder com a natureza. Se via um passarinho amarelinho, azul, ele chamava, olha a cor desse pássaro hoje. Não tinha
alguma coisa. Se chovia, que bom que a terra está sendo molhada. Se fazia sol, nossa, a gente está precisando de sol. Então, assim, ele foi um mestre para mim, mestre da minha vida, né? Essa minha infância. Foi uma família muito determinada, eu senti, que me ensinou a dar forma, assim, aos meus sonhos, a perceber que o sonho era uma coisa que eu ia realizar. Eu sempre tive muita necessidade, assim, eu era uma menina sapeca, intuitiva, mas eu pintava as calçadas, não queria saber de ficar em casa vendo televisão, eu era bem moleca, de rua. E assim, Vera deu muito trabalho, posso dizer que Vera deu muito trabalho. e Ah, essa sapequice toda, eu sentia assim, que eu tinha uma proteção, eu tinha uma estrela-guia. Não é que eu não tivesse insegurança, tinha medo, eu era insegura, mas eu sabia que tinha uma proteção ali comigo. Então eu ousava, ia, dava linha na pipa. Mas eu sentia assim, que vinha muito dessa estrutura familiar, essa confiança que meus pais tinham na caminhada deles. Era tudo muito simples, mas era muito enraizado, tinha uma raiz, tinha uma força, tinha uma vitalidade. E a minha sensação era assim, fim de semana, vamos subir a serra, bochecha rosada. Não tinha esse estresse que tem hoje, não tinha. Era uma coisa assim, parava, descia, tirava retrato. Era uma coisa muito... Não tinha que chegar logo. Era uma coisa muito gostosinha, sabe, de viver. era outro tempo também, né? No próprio local onde a gente morou, era um lugar muito mais tranquilo, a época era outra também, né? É. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, pegando o gancho da infância, assim, a tua entrada assim, na idade adulta, normalmente não é fácil, normalmente não é simples. Como é que foi para você? Olha, minha entrada na idade adulta foi quando eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu dava aula lá em Campo Grande, pegava o trem na Central e, enfim, quando eu ganhava meu dinheiro, no final da semana, no fim de semana, eu preparava as crianças para admissão. Naquela época eu tinha concurso da quinta série, né, para admissão. E, assim, foi uma forma muito, que eu posso te dizer assim, orgânica, sabe? De crescer trabalhando. Eu acho que isso que meu pai, eu acho que tinha uma lei que nunca ninguém me disse, você tem que trabalhar. Muito É. pelo contrário, se eu pedisse, eu quero 50, ele me dava 100. Eu não tinha necessidade de trabalhar. Mas, assim, é como se eu precisasse seguir um caminho do trabalho e poder dar conta daquilo. Então, eu comecei a dar aula, dava aula particular para quem precisasse de apoio no fim de semana. E com isso eu comecei a ficar independente, comecei uma relação afetiva firme com 18 anos, me casei e tive 3 filhos, mas nada foi fácil, foi muito difícil. Demorei a engravidar 6 anos, eu tinha a trompa obstruída, e com isso eu consegui também, foi quando eu conheci a astrologia e que me entreguei à astrologia, Martinha Pires fez o meu mapa e falou, Vera, olha só, se você vem aqui procurar saber casa de filho, vira para o outro lado, esquece, vai viajar, vai escrever livro, vai fazer projetos, não fala em filho, não está na casa dos filhos. Eu saí de lá, falei assim, e agora? Eu queria muito ter filho. Como assim? Não podia não ter. Que casa de filho é essa que não tem nada? Bem, aí pronto. Tesão na vida. Comecei a viajar, fui para a Europa, viajei, fiz 1000 cursos, comecei a fazer tai chi, comecei a fazer curso de tarô, curso de xing, eu queria entender tudo. Acupuntura, comecei a fazer tudo. Toda essa coisa zen, assim, eu tentei chegar perto, fui trabalhar com os cristais também, mais profundamente com pacientes terminais. E assim, foi por aí. Depois eu engravidei, aí teve os 3, mas esse momento foi um momento de muita dureza, assim, sabe? De não conseguir aquilo que eu sempre costumava, assim, ter o que eu queria, né? E eu, de repente, como assim? Não tenho? Não pode? Isso não pode existir. Então, a vida me ensinou essa espera. Interessante que
salve Marta Pires Ferreira, grande astróloga Marta Pires Ferreira. Ao mesmo tempo, você vê a responsabilidade da palavra de um astrólogo, né? Quando diz esquece esse assunto, aí você corre atrás, trabalha, usa o teu arbítrio, tua consciência e acaba tendo 3 lindos filhos. Isso é importante. Você acabou de falar agora uma coisa muito importante, que a palavra do astrólogo é apenas uma sinalização, mas não um veredito final. A nossa paixão, a maneira como a gente corre atrás do nosso sonho, pode mudar, fazer milagres diários e diários. Mas uma pergunta que me vem aqui à cabeça é o seguinte: naquela época, não sei se década de 60, 70, né? 60, 70 por aí, era muito comum as moças fazerem institutos de educação ou psicologia, né? Era aquela coisa assim. Como é que foi a chegada da psicologia na tua vida? Por que você escolheu a psicologia? Olha, eu escolhi a psicologia por causa do meu pai. Meu pai era um psicólogo. Ele era sacerdote, o cara era incrível. Ele saía, conversava com todo mundo, resolvia a relação do porteiro com o jornaleiro, do fulano que quer casar, ele apresentava. Ele era uma pessoa de uma escuta compartilhada, maravilhosa. E eu vivia isso dentro da minha casa. Saía com ele, eu vivia isso. E eu sentia assim, gente, que homem é esse? Como assim? Ele tinha o poder da palavra, mas era uma palavra com uma humildade nos olhos, era um encontro, não era uma palavra de ego, de falar, oh, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, era assim, de uma meiguice, de uma coisa. Então, eu sinto assim, eu tive até modelos, né, na família, um médico, outro advogado, mas nada foi tão determinante como a energia do meu pai. Era uma belezura, assim, um encanto. Eu fico balançando a cabeça assim, né? Fico balançando a cabeça porque a história da Vera, uma parte da história eu conheço, porque não parece, mas eu sou 8 anos e meio mais novo, então muita coisa eu perdi. Não conheço a infância da Vera, né, essa coisa toda. Mas tudo que ela fala, isso do meu pai, do nosso pai, né? Adelino e a mãe Yolanda, realmente não está sendo fantasiado, não. Aliás, cada um sente de uma maneira diferente. Não é que ele fosse dessa maneira, mas é como você sentia. E você fala de um grande estímulo na tua vida, né? Um profundo estímulo. Isso é fundamental. Mas quando você falou da casa, eu esqueci de falar do temporão, porque eu falei do pai, da mãe e do bebezinho que nasceu, que foi você, 8 anos mais novo, e foi quem me ensinou a cuidar, porque eu tinha que cuidar de você, eu tinha que ajudar a minha mãe. Eu trocava a fralda, eu fazia mamadeira, eu levava para passear. Então, esse temporão veio, porque eu acho que junta com a psicologia, junta com a arte, junta com tudo, com a energia do cuidar, de pegar um bebê, um serzinho, que é a coisa mais pura do mundo, e precisa de mim, precisa da minha energia. Então, aquilo foi, assim, uma bênção, uma coisa maravilhosa na casa. E maravilhoso também é poder compartilhar isso publicamente, entendeu? Isso é muito legal. A gente vive um momento de transparência, de poder não ter medo de falar de si, falar da história, falar, não como sentido de autopromoção, não, mas no sentido de falar assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente está na chuva para se molhar, está no sol é para se secar e vida que segue, né? Isso é muito lindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vivendo um tempo onde a gente já há um bom tempo isso, não é nenhuma novidade. Fiquei com fulano, fiquei com Beltrano, fiquei com Cicrano. Lá atrás não era assim, ninguém não era ficar, tinha um namoro, né? tinha às vezes tinha um noivado, essa coisa toda. Essa história de ficar e descartar tem um lado positivo, né? Porque fala de uma grande liberdade. Hoje a gente pode escolher e desescolher, né? Mas também tem uma era do descarte, né? De repente está muito fácil descartar. Eu queria te perguntar, como é que foi a chegada do amor na tua vida? Como é que foi a chegada do amor, o primeiro amor? Como é que isso te mexeu? E o que é o amor para você, na tua visão? O amor para mim é tudo. Tudo, 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 tudo. Não sei nem se eu consigo dar a altura de te responder isso. Porque, assim, eu sempre busquei com muita garra, ao mesmo tempo com muita leveza, essas relações. Tive 3 casamentos que foram encantos e desencantos, né? Até poderia usar as palavrinhas da live que você falou, afinidades, muitas afinidades,
também muitas aflições e muitos afetos. Então... Aliás, em parênteses, eu não falei o nome da live, deixa eu só consertar aqui a minha gafe. Né? Esse nome, esse título foi extraído em homenagem a Vera Lúcia Bello, que é a cara desse título. Vida, um convite a uma misteriosa festa. Afetos, aflições e afinidades. Como caminhar em disponibilidade. Cada uma dessas palavras, na minha opinião, traduz a minha irmã. Vida, um convite a uma misteriosa festa. Afetos, aflições e afinidades, como caminhar em disponibilidade. Desculpa eu te interromper, mas isso é tão bonito, esse título, que eu acabei não falando. Mas diga lá. Falava do primeiro amor, e você falou dos 3 casamentos. Teu Então, poder de síntese, teu poder de síntese tá forte, hein? O meu primeiro amor foi o meu marido, que eu fiquei casado por 33 anos, que eu me apaixonei por ele. Foi minha primeira relação sexual também. Eu tive assim um momento de muita entrega e eu sinto assim, e os 3 lindos filhos, que toda a construção, eu achei que foi um presente de Deus. Eu sempre falo, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria da forma como foi. Agora, situações que você, depois de você muito novinha, né, 18 anos, você vai ficando calejada, você vai ficando mais exigente, as diferenças contam muito, a dança das diferenças, né? E você precisa entrar em sintonia, cada um vem com uma malinha. Ele vem com uma malinha da infância, da educação, eu venho com a minha. Então, as afinidades, as coisas são diferentes, os ajustes, se você não consegue fazer, essa dança não acontece. E aí você tem que saber o momento de sair da relação. Porque é um momento importante, porque senão fica aquela coisa arrastada. E aí você partir para o segundo casamento, que também teve encantos, foram coisas boas que eu vivi, mas eu também percebi que não era o meu caminho, era um caminho diferente. Cada um ia para o seu caminho. Então, assim, o que eu sinto nessas minhas separações, eu tenho até um poema que eu fiz, que eu acho muito bonito, mas tem muito tempo, e ele fala, eu quero cruzar a linha das pipas perdidas, em relação ao amor, porque se perde muita pipa, sabe? Se perde muito, são muitas lembranças. Tem muita coisa boa que te eleva, que vai ao céu, mas tem um momento que, sabe, a linha que você perde, a pipa voa, né? E a pipa vai embora, e aí você tem que vai, tchau, um desapego. E eu sinto assim, que nesse momento, o que me fortalece é que na minha separação há um casamento comigo mesmo. E esse casamento comigo mesmo, ele me traz, bem abençoado, me traz assim uma coisa de uma inteireza minha, de uma completude, que eu me satisfaço com as coisas que são simples da vida, mas a minha companhia é a melhor companhia que eu tenho, mas não é que eu vá me acomodar a isso não, eu ainda não estou satisfeita, sabe? Porque eu busco uma relação. Eu quero uma relação. Eu sou apaixonada por você estar junto de uma pessoa, conversar, vai ver um filme, você conta o filme, e vamos lá, e acende uma velhinha, e come, faz um jantar em casa, e daqui a pouco sai para dançar. Eu tenho isso dentro de mim. Então, viver só, vou te dizer, é muito bom, tem essa facilidade. Mas às vezes eu escuto amigas e clientes falando, eu estou numa boa, não sei o quê. A relação, ela é muito, como é que eu vou te dizer? É muito rica. Se você se relaciona, você está se vendo o tempo inteiro. Então, é um trabalho de uma busca do teu eu interior enorme. Não é só você faz o que você quer. Isso é criança, quer a boneca, brincar de boneca. Vai ali e brinca com a boneca no quarto. Não é isso. Você tem vários desafios na relação. Então, ter essa escuta para o que o outro, quem é o outro, o que o outro quer, o que você quer naquele momento, como é que você vai dizer não com certa delicadeza, mas que não vai machucar o outro, como é que é o nível de rejeição que o outro vai sentir. Tem toda uma família, né? Tem uma egrégora, tem uma situação enorme. Quando um vem com a família toda, pai, mãe, parente todo.
Então, você tem que saber lidar com aquele ser, que é um ser, às vezes, vulnerável, é um ser frágil. Ele não tem uma formação de escuta, não tem uma formação de ter um companheiro que está ali para o que der e vier. Não tem, está faltando perna. Mas o que você vai fazer? Você não tem como criar perna nesses homens, nessas relações. Você vai ter que caminhar junto e vai vendo o que dá para ajustar, o que precisa. Só que tem uma hora que você também perde a paciência. Quer crescer? Caminhar? Não quer? Então, bye-bye. Então, está na hora de ir embora. É. Agora, você tocou no assunto, levantou uma bola interessante. Eu queria te perguntar, até onde a psicologia pode ajudar nas relações de intimidade e se a psicologia te fez um ser humano melhor? Me explica isso. Nossa, com certeza. O que ajuda muito, muito, Sérgio, porque o que acontece? As relações, elas vão te fortalecer, porque são assim, eu vejo que não pode ter um campo minado, tem que ter um campo que germina. E a relação faz germinar. Você prepara a terra e ali você vai ver que a sementinha vai brotar. Isso é a intimidade com o teu ser. E você sente quando o campo dá para ser plantado, quando dá para ser regado, quando dá para colher, fazer a colheita. Você sente qual é a hora. E isso você só vivendo, eu te diria assim, meu currículo é minha experiência. Eu sempre fui do fazer. Não foi de ficar pegando um livro, ficar lendo de cabo a rabo. Eu tinha que pegar o cliente, viver aquela história, e depois eu ia no livro ver o que eu tinha que estudar sobre. Mas, assim, isso me ajudou muito, porque era dentro de uma prática você botar a mão na massa. E foi assim, na Casa das Palmeiras, com a doutora Anise. Depois eu vou voltar lá na minha trajetória, que eu preciso falar disso. Eu vou te perguntar isso já já, vou perguntar isso agora. Depois de você falar, vou perguntar isso. Já falou? Já falei. Não, porque a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta agora tão complexa que eu não vou fazer agora. Eu ia dizer o seguinte: volta lá na tua trajetória que eu te interrompi e avança um pouco mais nela antes de eu fazer essa pergunta, uma das mais difíceis, né, Tá. que eu vou fazer daqui a pouco. Então, deixa eu falar. Essa trajetória em relação ao município. Eu trabalhei no hospital, no Paulino Werneck e no Cacuia, no posto de saúde. E nesse hospital eu desenvolvi esse trabalho do ateliê da escuta compartilhada. E era assim, um grupo de mulheres, que essas mulheres eram caladas com as suas dores, úteros feridos, porque elas viviam um processo de dor enorme. E o que acontecia? As pessoas eram filas e filas e filas, e eles mandavam para a psicologia. Não tinha como você dar conta. Então, eu comecei a criar grupos. Então, a ginecologia, os dermatologistas, todo mundo foi apresentado o trabalho e essas pessoas entendiam que era um trabalho que precisava ser feito semanalmente com aquele grupo, porque lá as pessoas já ganham os remédios. Então, as pessoas que não dormiam, então tomavam remédio de tarja preta, já saía do ambulatório com remédio. Minha gaveta ficava cheia de receita. Eu falava, vem cá, deixa aqui comigo um pouquinho, vamos tentar fazer esse trabalho, quem sabe daqui a 3 semanas a gente dá uma avaliada e por aí vai. Então, com isso, o diretor do hospital me deu o salão, que era o refeitório, mudou a hora do almoço. Nós começamos a fazer um ateliê com cerâmica, usando muita argila, pintura, desenho, poesia, tudo que você pode imaginar que é saúde. E a patologia ficava de lado. Não que elas não falassem das situações, elas falavam, mas falavam dentro de um contexto que, ao longo de uma sessão para outra, elas traziam muito material. Escreviam sonhos, viam vídeo. Naquela época era vídeo, né? Sempre era gente muito pobre, e tinha sempre alguém da família tinha um aparelho de vídeo. Então, eu falava, olha, vamos ver Bagdá Café, na próxima vez vamos conversar sobre o filme. E todo mundo se reunia com bolinho, com chazinho, com café na casa de uma e via Bagdá Café para poder conversar sobre. Então, era um centro cultural com terapia e com histórias. O tema, eu fiz uma formação também com o Alberto,
ele fez terapia comunitária. Então, o professor Adalberto, ele falava sempre assim, o importante da terapia comunitária, porque não é o terapeuta falando que vai fazer, como vai fazer, não. É a pessoa falando o que ela viveu com aquilo. Então, assim, se eu perdi um filho e a outra perdeu, a outra vai falar, nossa, eu entendo a tua dor. É muito doído perder um filho. Não fala, não, isso vai passar, não. Então, ali era um pouquinho de também terapia comunitária do Adalberto, que eu tentava fazer. Eu era a última palavra a falar. Vamos ouvir o grupo, vamos ver o que o grupo tem a dizer sobre essa dor. E essas mulheres vindas da ginecologia, você ia vendo, porque lá tinha toda a parte de raio-x que acompanhava o tumor no seio, no útero, e via o quanto elas começavam, porque antes sangrava, tinha marcando operação. Olha, era uma coisa muito difícil. E elas começaram a se... Comecei, não vou dizer a se curar, mas a se proteger das calamidades, né, da própria casa, do próprio sistema familiar. Então, em 90, você foi lá fazer um vídeo. Não sei se você lembra disso. Claro, claro que lembro. Claro. Eu me aposentei e o diretor do hospital falou, Vera, eu quero muito que a gente forme multiplicadores. Eu preciso disso para jornal, para revista, para o MEC, enfim, a gente vai ter que conseguir isso. E assim você foi, ela fez um vídeo que foi recuperando a saúde com graciosidade e potência. Esse vídeo a gente editou depois, ficou a coisa mais linda do mundo. Foi para a França, foi para a Espanha, rodou o Brasil inteiro nos congressos. Foi assim uma coisa, uma pérola, porque ali elas dão depoimento com pessoas com síndrome do pânico que não conseguiam assinar mais um cheque. Estavam saindo do banco, estavam saindo, assinando cheque. Elas tinham, quem tinha psoríase. Foi tudo muito pela a fala, a escuta da fala, dessa fala de dor. E por aí vai. Então, fizemos exposições, a gente fazia exposição de prender os quadros na parede. Elas pintavam na caixinha de charuto, desmontavam a caixinha do charuto para virar uma tela. E aí isso aí foi feita exposição, foi assim um trabalho muito rico, que eu comecei lá com os psicóticos, com a doutora Anísia da Silveira, que era na Tijuca, na Rua Dona Delfina, agora está aqui na Sorocaba, né? A Casa das Palmeiras. E que lá a gente trabalhava com os pacientes, né? Estagiário, psicólogo, cliente, você não sabia quem era quem. Todo mundo concentradíssimo, pintando, trabalhando. E era o que a doutora Anísia falava, para não levar à loucura, ocupe as mãos. E era isso. Isso ficava dentro da minha cabeça, assim. Quando eu passei pelo Pinel, era a mesma coisa. A gente passeava com os clientes lá para a Praia Vermelha, vamos ouvir o mar, vamos fechar o olho, vamos respirar. E aí você via assim, como era saudável aquele pessoal que estava lá no Pinel. No Engenho de Dentro, a mesma coisa. Então, assim, as mandalas, era tudo de uma perfeição, sabe? Uma coisa assim, tão bonita, que eu fiquei com muita pena, porque ele não conseguiu esses multiplicadores. E, bom, eu me aposentei e o município perdeu esse trabalho, né? Deixa eu aproveitar um gancho do que você falou. Eu fiquei com duas frases. Como era saudável o pessoal do Pinel. Gostei dessa bonita, potente, como era saudável o pessoal do Pinel. Achei maravilhosa, é por aí. Mas uma me chamou em especial a tua frase, quando você falou úteros feridos. Úteros feridos. Eu queria te perguntar, nós estamos no Outubro Rosa, né, câncer de mama, estamos com todo esse tema do feminino em outubro agora, e eu te pergunto assim, essa que eu disse que era uma pergunta muito difícil, né? Ou não, né? O que é ser mulher? Tchan, 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 tchan. Ser mulher, tudo de bom. É você preparar o terreno para o cultivo, para a germinação, é você viver o teu feminino, é você poder estar dentro da melhor, como é que eu vou te dizer, de um lugar simples, mas que tem uma vitalidade, é alegria,
é uma coisa, é um regozijo. Acho que essa palavra é muito boa para mim, eu gosto, regozijo. Eu me regozijo, assim, das minhas rugas, do tempo que eu vivi, das contas que eu pago, das coisas, eu agradeço, é muito pleno. Eu estou fazendo isso tudo sozinha há anos, eu não tenho pensão nenhuma, não existe isso na minha vida. Do meu trabalho, eu pago as minhas contas, faço as minhas coisas, e isso, ser mulher, eu acho que é um momento de você poder confiar na tua potência, ao mesmo tempo na tua graciosidade, no teu feminino, na tua energia, que é a coisa do preparar o terreno também, né? Para a coisa germinar, para poder brotar. Você falou coisas tão fortes, né? E tão maravilhosas, que eu vou te perguntar se você se sentir à vontade de responder, que eu acho que vai mexer com muitas pessoas. Qual é a tua idade? Você pode falar? 73. 73, e assim, eu preservo o meu apetite sexual. Eu sinto que assim, que muitas pessoas falam, né? Mas como? Como é que é? Gente, é normalíssimo, não tem, você morre de tesão, sabe? Não tem porquê a idade, não, deixa falando sem tesão. Não, e a alegria de viver, e a vontade de fazer coisas, e por aí vai. Eu acho que essa alegria, essa força vem do interior, não é uma coisa fabricada, né? As coisas concretas, assim. Eu tenho uma passagem assim de um livro que eu li uma vez, um tempinho, que ele fala da gente subir a montanha. Todo mundo sobe a montanha, mas o que acontece é que não entra na montanha. Então, esse entrar na montanha é muito importante. Eu acho que é o aperfeiçoar do ser, você poder subir a montanha, mas entrar dentro dela. Entrar dentro dela é uma entrega, é você poder estar com toda a tua energia, toda a tua vitalidade ali e respirar aquilo, não é consumir as coisas. Tem pessoas que viajam para lá, viajam para cá, viajam para lá, e você sente que elas não viajam nela, não viajam dentro dela. Era melhor ficar dentro da sua restrição e poder ter essas viagens do feminino. E muitas vezes você vê um filme, aquele filme você entra na tela, você projeta o personagem, é uma sabedoria ali. Você aprende muita coisa com aquilo. E você se transporta. E as histórias, elas fazem isso, porque os personagens, você se identifica com os personagens. Então, você abre um leque de possibilidades. Às vezes, a tua vida está toda travada. Você pega a metáfora da história, você faz assim, ó, começa a vir os insights. Começa a ver, poxa, como assim? Eu nunca pensei nisso, nunca vi essa saída. E a saída está ali. Só você que não vê. Você vê uma janelinha, mas tem portas escancaradas. Aí você começa a abrir cada porta, você começa a entrar e ver. Isso é a tua pergunta, entendeu? É você poder estar no empoderamento do teu feminino. É você ver. E essa sensibilidade de você estar na rua, estar passando, você está olhando as coisas. Você não está... Põe o fone, você ouve, você tem que estar consumindo um monte de coisa. Vai rezando, vai andando com os teus passos, é uma meditação. Você está conectada ali. Não tem porquê você vai contemplar. Então, uma florzinha que nasceu ontem, que hoje a nossa natureza é maravilhosa. É maravilhosa. Cada hora que você passa, tem uma orquídea diferente, tem uma plantinha diferente. Se você fica ali limitado, eu vou caminhar, eu vou até a praia, ando na praia e volto da praia. Pobreza. Escuta, teu depoimento é muito potente, muito tocante, muito celebrativo, e tenho certeza que muita gente aí está tocado com a tua fala, porque é por aí mesmo. Vida, né? Um convite a uma misteriosa festa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa bem pessoal. Você tem 3 filhos lindíssimos, maravilhosos. Eu sou suspeito para falar, eu sou tio deles, mas eles são de uma honestidade, de uma veracidade, de uma disciplina, de um foco, de um respeito, sabe, de um prumo. Eu acho que sou eu que vou responder essa pergunta. Não, porque, claro que eu vou mas eu queria fazer a declaração de amor aos teus filhos, que são meus sobrinhos,
são três figuras assim, exemplares. Não que não errem, porque todo mundo erra, isso não é questão, mas de caráter, de honestidade, de foco, de sensibilidade. Você produziu, você e teu primeiro marido produziram muito bem essa. E depois, como não bastasse, ainda tem 7 netos. É. 7 netos maravilhosos, disponíveis a essa vida, essa festa que por enquanto não é misteriosa para eles. Por enquanto essa festa não é misteriosa, como vai ser mais na frente. É uma festa assim, assim, assintosamente presente, tudo é festa, tudo é celebração, 7 crianças maravilhosas. Bem, nós não temos aqui 5 horas para você responder essa pergunta, não. Você vai ter que ser sintética. Como é que é ter essas joias na tua vida? Olha, Sérgio, é uma bênção de Deus. Para mim, é uma presença. Eu quis tanto engravidar, eu fiz tanta coisa que eu acho que eu fui abençoada, sabe? Eu acho que Deus me disse assim, ó, tenha calma, espera, mas vai sair no capricho. Eu conversei muito, muito com o divino, com o sagrado, com o universo, dá o nome que você quiser, mas era assim, foi essa falta da gravidez me fez me espiritualizar muito. Então, eu acredito que eles encarnaram seres bons, preciosos, pérolas. Eu sinto que são pérolas, assim, delicadas e compreensíveis, presentes, uma coisa assim. Tem uma situação, né, que eles vieram todos para cá durante um mês e a gente foi para dividir o tempo. Gávea, Petrópolis, no sítio, e Búzios. E lá nós convivemos com todas as crianças, todos os filhos. E era assim, eu agradecia ao mar, a Iemanjá. Assim, quando eu via aquele mar e aquelas crianças no mar, era uma coisa assim tão plena e tão absurdamente lindo que não tinha palavras, né? Não dava nem para expressar isso, né? Porque são coisas que a gente não fica dizendo, né? Eu te amo, que linda, que bonitinho. Não, era uma coisa interior que eu sentia, de uma plenitude, de uma força. E, assim, muita gratidão. Eu acho que eu tenho essa gratidão. Eu agradeço muito quando eu vejo, não preciso, os dois moram fora do país. Tenho só a Anne que mora aqui, o Alan e a Diana moram fora. Mas é como se eles morassem aqui pertinho, porque eu estou sempre conectada. E essa coisa da internet, como ajuda? A Alan põe filma no balé, é uma presença ativa, sabe? É uma coisa assim bem bonita. Então, eu sou muito grata a esse clã, né? A esses 7 netos. Nossa, agora eles me fazem muito bem. Eu abro mão de qualquer coisa por eles. Por qualquer coisa. Você falar, mas tem uma festa que não sei o quê, e se alguém me pede, dá para você ficar? Dá. Eu arranjo uma desculpa e fico. Então, assim, eu engatinho, eu pulo amarelinha, eu jogo, eu viro criança. Faço teatro, viro personagem. É uma coisa muito gostosa. Daqui a pouco vão perguntar assim, mas vem cá, essa mulher é perfeita, será que ela não tem cárie, não tem caspa, não tem unha encravada, como diria Chico Buarque sobre a música da bailarina? Uma pergunta que me ocorreu aqui, me fale um defeito que você acha que você tem, porque quem está escutando parece que você é a Mulher Maravilha. Na tua autoanálise, assim, o que você acha que você deveria melhorar, ou sei lá o quê? Eu acho que eu deveria me expor mais, assim, sabe? Eu sou muito quietinha. Por exemplo, você me convidou e aí eu vou, mas eu não vou fazer live, não vou entrar no Instagram, eu não tenho Instagram de ficar... Não sei, eu fico muito recolhida. Então, quem bate na minha porta, eu deixo entrar. Mas eu acho que eu poderia melhorar isso. Eu faço grupo de estudos, eu tenho todo um processo meu didático, assim, acadêmico, né, que me ajuda também a estar junto das pessoas, mas é sempre muito pelas beiradas, não tem um foco, assim. Eu acho que falta um pouco esse momento meu de estar mais ativa, sabe? Eu sou muito recolhida. Eu estou falando aqui, eu estou me sentindo em casa, né? Mas eu sou muito recolhida. Para mim é difícil, assim. Como você, a Lígia, minha cunhadinha preciosa, uma coisa que eu não falei da minha mãe,
E a minha mãe, antes de morrer, falou assim: agora eu posso morrer. Depois que teu irmão arrumou essa mulher, eu posso morrer. Foi, Ai, meu Deus. foi um Pior que presente. ela estava, pior que ela estava certa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quais são os valores para você assim mais importantes para um ser humano? Assim, o que que você preza muito num ser humano? É a busca de si, é o ser essencial. É ele poder estar na descoberta do si mesmo. É assim, eu sinto que o nosso inconsciente é o nosso grande homem. É ele, a gente precisa ouvir. Então, se você ouve, os meus sonhos são meus aliados. Eu estou sempre cheia de caderninho, tenho vários diários, eu anoto tudo, anoto sonho, trabalho sonho, faço associação livro dos sonhos. Então, eu sinto assim que, para mim, essa situação é uma. Faz de novo a pergunta, que eu estou achando que eu estou fugindo do que você perguntou. Quais são para você os valores assim mais importantes de um ser humano assim? Então, é a simplicidade, é a intuição de você poder estar ligado a você, é você essa busca do teu ser, o autodesenvolvimento, o teu conhecimento, que ele vai se lapidando conforme você tendo as relações, por isso que eu acho rico você não se recolher, você se expor, se poder estar junto das relações. Eu acho que esse conhecer o outro, ouvir o outro, é maravilhoso. As pessoas hoje não têm muita escuta, querem falar, falar, falar. Não estou falando de clientes, não. Estou falando dos amigos mesmo. Periri, periri, peró, e não tem uma escuta. Assim, não olha nos olhos e sente, nossa, você está me passando isso, o que você está sentindo? Como... Então, para mim, essa simplicidade do olhar, esse estar junto, são valores muito importantes. Assim, a família, encontrar a família sempre, poder almoçar junto, tomar um café, ter um tempo de degustar, sabe? Porque é uma decantação, assim, eu sinto, as relações, elas vão se decantando, elas vão se... vai aparecendo, sabe, as nuances, as coisas. Nem tudo dá para você falar do que você vê, mas você está percebendo e você está ali, são pérolas. Tem pérolas. O que não é pérola, você deixa o rio levar, vai embora. Tá Agora, certo. não tem jeito. Tem pessoas que você não pode falar porque elas não estão prontas para ouvir. Você tem que ir comendo pelas beiradas. E nem vai ouvir um dia. Não sei se vai ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê o mundo de hoje? Esse mundo de hoje era o que você imaginava lá atrás, quando você pensava em 2020, 2022, não sei o quê? Você imaginava que o mundo chegaria como está? Você está surpresa? Como é que você vê esse mundo atual, na tua opinião? Não, eu vejo um mundo muito perdido, muito descentrado, as pessoas estão consumindo coisas, programas, sem uma paz de espírito. Eu não sinto, eu sinto um mundo, era um mundo muito melhor antes, eu não tinha ideia do que seria, e eu fico pensando como é que as crianças, nossos netos, vão chegar lá, de que forma, né? Essa geração é uma coisa muito apertada de consumir informação, de consumir coisas, de aparecer, sabe? E para mim me machuca, dói. É uma coisa que dói. Não é suave, não é uma coisa que não tem uma beleza. Não tem uma beleza. Mas, ao mesmo tempo, você não fica pelos cantos dizendo, ah, no meu tempo era melhor, no meu tempo era melhor. Você... Também não, né? A vida é bela. Não, de jeito Pois nenhum. é. Pois é. Porque também acho muito chato isso. Tem muita coisa ruim e tem muita coisa maravilhosa. Isso que a gente está vivendo aqui hoje é absolutamente maravilhoso. Absolutamente. Tanto a tecnologia quanto um irmão entrevistando uma irmã publicamente. A gente Aham. está vivendo, sabe, isso significa, para mim em especial, uma partilha de afeto e de intimidade, entendeu? Eu fico pensando como seria essa prática, né, das pessoas poderem, não é expor ao público, não, mas é poder falar o que sente, perguntar. Uma coisa que me chama a atenção
Você é uma contadora de histórias, você conta histórias. Uma coisa que me incomoda um pouco, os filhos não perguntam muito para o pai ou para a mãe como é que foi a história, como é que foi a tua infância, como é que foi teu primeiro beijo, teu primeiro amor, sabe? Não tem essa, porque não interessa, vida que segue, né? E a gente perde livros sagrados, a gente perde livros sagrados nos relatos do avô, do bisavô, do pai, da mãe, essa coisa toda, e a gente está fazendo isso aqui agora. Espero que, né, os filhos, os netos, todos possam ter acesso a histórias que eles já sabem e outras tantas que eles não sabem, né? A teu respeito, por exemplo. Mais uma pergunta importantíssima, que é espiritualidade. O que é essa palavra? O que é essa experiência? Espiritualidade para você? Sérgio, para mim, é essa conexão com Deus, com o divino. É você o templo, você faz o templo na tua própria casa. Você cria dentro de você esse templo. Então, se você está caminhando, cozinhando, fazendo o que for, arrumando a tua casa, a tua cama, você está com o teu pensamento elevado. Você já fez a tua intenção e ali, naquele momento, você está trabalhando esse teu lado espiritual de uma forma conectada, totalmente, não tem dispersão aí. Teu pensamento pode ir embora, como a meditação é difícil, muitas vezes você se concentrar, tá com a mente limpa, isso dificilmente acontece de uma forma assim, sem trabalho, de muito esforço, mas eu sinto que esse espiritual, ele é muito conquistado na medida em que você abre teu coração e você cria um continente para ele. O convidado está dentro de ti e está em mim. É uma frase que tem do Kabir, de um poeta persa, e que ele fala também do broto que está escondido na semente. Então, se tem um broto ali, esse broto vai florescer. E o convidado é o Senhor, que está aqui dentro, está dentro de você, não está em nenhum outro lugar, está dentro da gente mesmo. Então, desenvolver essa espiritualidade é uma forma que você vai cultivando no teu dia a dia, quando você cuida dos teus bichos, quando você está aí, está no mundo, está no mundo. Você vive dentro de um processo de decantação, né? Desse processo. Essa é a palavra da noite, decantação. Gosto muito dela. Deixa eu fazer um reparo aqui, que quando eu falei das entrevistas que a gente está empreendendo, né? Quinta-feira vai ter uma próxima da Lígia entrevistando a Rosa, eu esqueci de falar que já teve uma outra lindíssima, que a Lígia entrevistou a filha, Juliana Franklin. Tá? Quem quiser assistir está no canal, eu acho que é o canal do Sérgio Seixas e Lígia Franklin, no YouTube. Foi também uma conversa belíssima de mãe com a filha também. Isso me fugiu na hora que eu falei, mas agora estou reparando o meu equívoco. Escute uma pergunta também muito importante. Como é que você sente a chegada do tempo? Esse é um tema terrível para as pessoas. Velhice, ai meu Deus, velhice é dor aqui, dor ali, é um problema aqui, um problema acolá, não sei o que, o jovem. Como é que é para você a chegada do tempo? Tempo, lugar, pessoas. Eu acho isso que é uma beleza. Esse momento da gente poder ter esse encontro. E o tempo amadurece tudo. Você muitas vezes consegue começar a desenvolver um processo e depois você vai ter um momento de intermediário e você, com o tempo, você vai esquecer as tuas dores, ou esquecer os teus amores, ou você vai ter um processo, quando a gente falou de decantação, né? De novo me vem a palavra, porque ele é rico, o tempo é rico. E é o tempo que eu, de certa forma, eu falei das rugas, né? E do regozijo. Então, assim, é um tempo que você viveu, você tem que agradecer pelo que viveu. Né? Pode ser um relacionamento que não deu certo, mas te fez aprender muito, muito, muito com aquela relação. Então, e poder, o que passou, passou. Né? Agora, o que está por vir, abençoar, criar rituais de poder sentir que o tempo está aí. A gente não pode deixar o tempo como a água cair pelos dedos. Assim. Criar esse momento para o que você
realmente, como é que você prioriza, né? Que eu sinto assim que é importante essa coisa, maximizar a tua tranquilidade. Você ter momentos de tranquilidade. Então, o tempo, ficar com o tempo ocioso é muito bom. É muito bom. Você não tem que enfiar um monte de cafezinho, visita ali, show ali, vai não sei aonde. Não tem. Eu só tive essa compreensão depois de velha. Eu era muito inquieta. Não é que eu ainda tenho as minhas inquietudes, mas não era demais. Eu tinha que estar festa, eu tinha que consumir um monte de coisas assim. Agora serenou, né? Serenou, mas ó, ó, Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algo que você se arrependa na tua vida? me arrependo. Talvez não ser mais compreensiva com os meus companheiros que eu vivia. Eu não sei, eu tenho uma forma de ficar, sabe, postergando, achando que o outro vai mudar, e às vezes eu me culpo um pouco por isso. Eu sou uma aquariana, né? Então, ó, cresce, vai ou vai embora. Então, eu precisaria ser um pouco mais redondinha nesse sentido, assim. Eu acho que eu me arrependo. Você não usou a palavra foi arrepender que você usou? Foi, né? É, se tem algo que você se arrepende na tua vida. Eu acho que talvez um pouco isso, de poder ter mais compreensão e perceber que as pessoas são limitadas. São limitadas. Deixa eu te perguntar, só um adendo aqui à parte, a Fátima Bittencourt, ainda há pouco ela botou assim, seu Adelino está na festa. Você sabe que algumas poucas pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, lembram do nosso pai, que ele, no finalzinho da vida dele ali, ele quis me ajudar, e ele ficava com a agenda ali, anotando, ligando para os clientes, anotando, né? E a Fátima pegou essa idade dourada do seu Adelinho, do seu Adelino, né? Mas deixa eu te perguntar uma pergunta também salgada. Amada irmã, o que para você é a morte? Olha, eu preferia falar da vida. Mas eu digo assim, essa vida é um sonho e o despertar é a morte. Eu acho que eu posso te resumir um pouco com isso, né? O despertar, você quando morre, você se desperta. Como nós estamos todos meio anestesiados, meio adormecidos. Então, a morte é um momento... Tem até um livro que eu estou lendo sobre a morte, foi até minha filha que emprestou, ele estava aqui, mas assim, a morte vale a pena o dia da morte. Parece que é alguma coisa assim, deixa eu ver se ele está aqui. Não, a morte é um dia que vale a pena viver. Esse livro. E é interessante que ele fala desse lugar do acordar, o acordar para as coisas que realmente são valiosas, né? Que é a conexão com o divino, com o sagrado. E muitas pessoas morrem sem viver, sem beber água da vida. E eu te digo que essas mulheres do hospital... Em outras palavras, isso que você acabou de falar, em outras palavras, muitas pessoas continuam mortas, né? Continuam mortas. Depois da morte, elas continuam mortas, porque elas haviam mortas antes, né? Você sabe que... Você sabe, eu vou fazer um detalhe aqui, até interessante isso. Eu fiz uma live recentissimamente, pequena live, sozinho, onde o título é Nós, os Mortos-Vivos. E o Instagram, ele me deu uma rasteira, porque ele não divulgou essa live. Ele prendeu essa live para ninguém ver. Entendeu? Então, exatamente nós, os mortos-vivos. Não sei se foi pelo título, não sei o que foi. É um conteúdo um pouquinho salgado.
e as pessoas não têm acesso, a não ser que entrem exatamente no Instagram da Terra de Rudá, do contrário. Mas, enfim. Agora, eu ia te falar, você me fez lembrar agora um tema que eu desenvolvi, porque quando eu me aposentei, a direção do Colégio de Santa Marcelina pediu que eu fosse ser psicóloga de lá. E eu comecei a fazer um trabalho de prevenção com as famílias, porque eu achei que não tinha nada a ver ficar aquela psicóloga de gabinete ouvindo problema de criança que não estuda, enfim. E uma das temas que ela pediu foi filhos órfãos de pais vivos. Foi o tema que eu desenvolvi. E essa reunião era assim, às 7 horas da manhã, semanal, e o auditório enorme, e os pais iam, era até 8h15. Eu começava com uma música, fazia um relaxamento, a intenção, eu contava uma história que tem a ver com o tema, desenvolvia o tema. Depois dividi o grupo, eram umas 80 pessoas, então eram grupos de 8, eram 10 grupos mais ou menos de 8. E assim, depois disso, eles se reuniam, compartilhavam, avaliavam no papel a reunião, e eles, no final, a gente terminava com uma grande roda, celebrando, né, amanhã. E era incrível isso, porque a história, ela trazia aquele tema de uma forma suave. Como dizer isso numa escola? Porque se você chama para falar do conselho de classe, das notas, ou então é uma coisa. Agora você chama às 7 horas da manhã para fazer uma palestra, entendeu? Eu começava com uma ikebana, fazia uma ikebana, o arranjo para manter aquela energia importante, que eu também acho que a pessoa é preciso ter flores na casa para ela poder ter essa energia que vai se transmutando, vai mudando, a florzinha vai abrindo conforme o dia vai passando. E assim, e a partir dali, o que acontecia? Os pais começaram a frequentar pais separados, e a gente tinha um cara da informática maravilhoso, que acontecia? Ele filmava e os pais que não compareciam recebiam à noite o grupo em casa. Então, com isso, foi se duplicando, triplicando a presença dos pais. E as crianças também assistiam. De alguma forma, né? Quem quisesse assistir com as crianças. E agora você me fez lembrar, eu já tinha esquecido desse trabalho, mas assim, me fez lembrar dos filhos órfãos de pais vivos, que é o que mais temos no momento. Eu sou terapeuta. Filha. Às vezes a mãe vem, meu filho, você vai ver o sistema, não é um filho. Cadê o pai dessa casa? Cadê a presença? Não é criança, não tem problema. As notas começam a melhorar, na medida em que você mexe um pouquinho no sistema, muda tudo. Muda tudo. Eu até mudei essa tua frase, mexi na tua frase, para ter assim, filhos órfãos de pais quase vivos. Entendeu? Porque se tivessem vivos, os filhos não seriam órfãos, entendeu? É porque eles são quase vivos, mas não estão exatamente. Escuta só. Né, Sérgio? Anestesiados. Exatamente. Escuta, a gente já passou de 1 hora, a gente está aos pouquinhos caminhando para o fim, porque o Instagram, às vezes, ele corta, ele cai e a gente perde a live, entendeu? Então, eu estou de olho aqui no relógio. Escuta, o título do nosso encontro é Vida, um convite a uma misteriosa festa. Que misteriosa festa é essa, na tua opinião? Por que é misteriosa e por que é festa? Olha, eu acho que essa escuta e esse desenvolvimento do ser é uma festa. Quem consegue chegar a esse autoconhecimento e encontrar o teu ser essencial, encontrar a tua espiritualidade, você vai ficar na plenitude. Pode as coisas não estarem lá muito bem, lá de fora não entra. Entra peneirado, isso não te desestabiliza, isso não te desequilibra. Você é uma festa, uma grande festa. Você tem que realmente celebrar e atrair isso para você, porque a gente sempre quer mais alguma coisa, mais do que tem, mais do que não. E aí se perde, porque esses sonhos, o sonho que você sonha, quase que uma premonição, alguma coisa que te mostra o caminho. Isso, se você está costurando a tua história, você está numa grande festa, sabe? Você está abrindo os caminhos, está podendo ver, está
Você não está ali anestesiado com, tem um show ali, eu vou para não sei aonde. Você não pode se alimentar disso. Eu queria repetir essa tua frase. Se você está costurando a sua história, isto é uma grande festa. Anotem isso aí, que isso vai cair na prova, hein? Agora alguém pergunta, mas assim, costurando? Como assim costurando? O que você diria, em poucas palavras, o que é a costura da própria história? Assim, olha, você ouvir, o que é o processo terapêutico, né? Você, não é o que o psicólogo vai te dizer, o terapeuta vai te dizer, é o que você está dizendo. Então, na medida em que você fala, você ouve, e você vai trabalhando aquilo. Se você vai costurando essa história, ao longo, não só naquela sessão, mas ao longo dos teus dias, da tua semana, da viagem que você faz, do processo que você está com teu filho, com tuas crianças, com o vizinho, você tem uma costura aí. Você está ligada permanentemente nesse grande homem, que eu chamo do inconsciente, que é essa situação que te trabalha internamente. Então, essa costura, ela se dá através dos sonhos, através da pintura, dos desenhos, da tua disponibilidade para o ser, que precisa ser, só por aí, eu não acredito de outra forma. Costurar a tua história é você ter essa escuta permanente. Daí desse meu nome, Ateliê de Escuta Permanente Compartilhada. Porque não adianta também não compartilhar. O outro é importante. O outro, ele tem que te ouvir, o outro tem que... Porque não existe a fala, você sozinha. Você tem que ter como se fosse esculpir uma peça. Você faz, mas você tem que dar vida, tem que abençoar, tem que ter alguém ali para ser o agente ativo naquela participação. Assim é o processo terapêutico, né? Da importância de você costurar, falar da tua história, mas com muito carinho com a tua criança, né? Cobrando dela. Tem pessoas que me procuram que ou estão numa crise e a gente tem que serenar, ouvir, daqui a pouco poder entrar num processo que é de mais aprofundamento, que é quando passa a crise, mas não tem carinho pela criança. Não tem. A gente tem uma criança dentro da gente delicada, que é um ser super cuidadoso com tudo, e, no entanto, a gente, às vezes, é estabanado, não ouve o que a criança está pedindo, o que ela precisa, qual é a necessidade real dela. Então, essa costura faz você um ser desperto. Eu acho que essa palavra tem uma força muito grande, sabe? O desperto. A pessoa está perguntando, o Eric está perguntando como é a frase, se você está costurando a sua própria história. O que a Vera disse foi o seguinte, que a festa é quando você sabe costurar a sua própria história. Essa festa misteriosa, maravilhosa. Gente, eu queria lembrar o seguinte, vocês estão vendo e ouvindo uma mulher de 73 anos, com mais de 40 anos de experiência clínica da alma humana, da psique humana, tá? Então, é sempre bom. Caetano tem uma frase que diz: o homem velho é o rei dos animais. Claro que ele não se referia tão somente ao masculino, mas aquele que se tornou velho, ele é o rei dos animais. Então, ouçamos aqueles que têm mais experiência do que a gente, porque a gente sempre tem muita coisa a aprender. Aliás, eu passei anos da minha vida chamando a minha irmã de senhora, naquele tempo, com quase 9 anos de diferença, 8 anos e meio, chamava minha mãe de senhora e a Vera de senhora, né? Porque era um aprendizado ali constante. Nós estamos chegando no fim, aí tem algumas pequenas perguntas ainda. Eu te pergunto o seguinte: como caminhar em disponibilidade? Como caminhar em disponibilidade? Estado de disponibilidade. Para mim, é a presença viva. É você estar presente no momento, aqui e agora. É a coisa mais difícil, mas é importantíssimo. Essa disponibilidade do teu ser estar no lugar certo, na hora certa. E ali você está inteiro, está íntegro, não tem nada para te dividir ali. Essa disponibilidade de coração, de amor,
o amor na relação, o amor, sabe, no acompanhar o outro, no estar presente. E tem um livro muito bonito que é Presença Viva, o nome é do Caminho Sufi, né? É da editora Tar. Ele fala muito dessa presença viva, da importância de você. Eu já li várias vezes e cada vez eu dou uma sublinhadinha diferente nesse livro, porque tem ressonâncias assim que vai no âmago da questão, sabe? Assim, de você poder estar disponível para ouvir, porque às vezes a gente lê um livro, você não está disponível para ouvir, você tem que ler várias vezes para entrar na montanha, né? A situação, acho que foi o Rumi que falou, da importância de você entrar, não subir só a montanha, mas entrar na montanha. Então, essa disponibilidade é você entrar na montanha, é você subir, mas poder entrar, sentir com todos os teus sentidos essa beleza que é você estar presente, né? Presença viva. O nome do livro é Presença Viva. Tem um assunto que a gente não conversou, que a gente não falou, sobre a natureza. Eu sei que você tem um sítio belíssimo, um sítio maravilhoso, fantástico. Que palavras, o que você diria sobre o teu sítio num lugar privilegiadíssimo, maravilhoso, sim, a tua relação com a natureza? Eu sinto que ali eu me reabasteço muito. Eu vou para lá, às vezes, sozinha. As minhas amigas falam, mas o que você vai fazer no sítio sozinha? Mas, olha, é uma maravilha. É a lua, é as plantas, a beleza da água, é riacho, água correndo por tudo quanto é lado. Então, para mim, é um revitalizar. Eu prefiro do que um teatro, do que sabe, ir para lá e ficar imersa na natureza. E quando as crianças vão também, é outra energia o sítio. Mas aí tem o lúdico, que eu não falei do lúdico, mas o lúdico me acompanha sempre. Eu estou sempre às voltas com pincel, com argila, com um monte de papel, e levo para lá, levo para cá, enfim. Então o sítio reúne isso, é uma paz que eu fico, você não escuta nada, nada, nada de barulho, só passarinho cantando, e enfim. E o Rio, né? E o E o Rio, barulho do Rio. e o É, Rio. muito forte. Tem uma pessoa que perguntou qual é o nome do livro. É Presença Viva, né, que você falou? Ó, eu tenho ele aqui, ó, Presença Viva, ó. Tá, a pessoa perguntou aqui. É da É, editora do Kabir, O Caminho do Sufi para o Ser Essencial. É da Atar. Vera, o que você diria para a tua criança? Que palavras você dirigiria para a tua criança interior? Eu diria que eu pudesse cuidá-la, cuidar com suavidade, com compreensão, que às vezes a minha criança ela quer sempre inventar moda. Eu sou uma inventadora de moda. E assim, eu acho que ela, em alguns momentos, ela tem que se aquietar um pouco e poder entrar no sereno, numa situação assim mais. Eu nem sei se eu tenho muita coisa para dizer para minha criança, não, mas eu sempre dou presente no dia da criança, para ela, sabe? Ou é um vinho que eu gosto muito, ou é um prato que eu adoro, ou é uma amiga que eu encontro. Eu sei, esse dia da criança é muito comemorado, ou é um sorvete que eu gosto. Eu tento entrar nessa coisa lúdica, ou eu vou fazer uma pintura, enfim. Eu diria que ela possa ousar, eu acho que a palavra é essa. Ousar com cuidado, com delicadeza, mas continuar ousando. Tá bom. Você tem algum contato que você gostaria de deixar? Algum telefone, algum e-mail, algum endereço que você gostaria? Pode ser meu telefone, você pode colocar ele, tá? Tá, você não quer falar? Posso, mas aí era bom anotadinho, é 994786545. 994786545. Isso é tanto o telefone quanto o WhatsApp, né? E o e-mail é veraseixas@gmail.com. Gmail.com.
Tá, depois eu anoto aí. E quais são as suas palavras finais? O que você diria desse nosso... Infelizmente, a gente tem que terminar, a gente ficaria aqui mais tempo. Olha, a Lígia escreveu aí para você o número, o telefone, e Tá depois, se eu conheço bem ela, ela vai botar teu e-mail já já. Essa Lúcia não é fácil, meu Deus, Lúcia, que maravilha. Sérgio, eu gostaria de falar a letra do Ah, Gonzaguinha, que era a música que a gente terminava sempre, o grupo dos pais lá, que é aquela que é, diga. né? Então, a letra, eu não sei cantar, porque eu sou muito desafinada, mas ele canta assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças, viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar e ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser melhor e será, mas isso não importa que eu repita. É bonita e é bonita. Somos nós que fazemos a vida, sempre desejada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Essa música era como a gente fechava a nossa roda e era uma energia que você não imagina, os pais pulando, brincando, era uma coisa incrível. E assim, e a vida é bonita e é bonita. Eu acho que eu termino assim. Muito obrigada, amado irmão, de me proporcionar. Obrigada a vocês todos que estiveram aí até essa hora da noite. Mas foi um prazer imenso estar em família aqui. E assim, e se a gente, outros momentos, eu gostaria muito que aquele vídeo que você fez, você pudesse compartilhar, ou na Terra de Rudá, ou com as pessoas, porque é um vídeo lindíssimo que fala desse trabalho do ateliê compartilhado, da escuta permanente, e que é o que a gente precisa hoje, né? Ótimo. Quem puder também, sei lá, desenvolver isso como voluntário em alguns lugares, isso aí eu sempre fiz trabalho voluntário ao longo da minha vida. E na Casa McDonald's, na Rocinha, eu não deu tempo de falar, mas eram trabalhos lá no Alto da Boa Vista, onde eu morava, aqui na Igrejinha da Gávea. Então, é maravilhoso. São pessoas que dá prazer de você trabalhar. É um nível de doação, de abertura no coração maravilhoso. Então, eu estimulo muito esse trabalho voluntário aí para o pessoal. Bem, gente, é o seguinte, repetindo mais uma vez, o telefone da Vera é 994786545, é o celular ou então o WhatsApp, e o e-mail é veraseixas@gmail.com. A Ana Cláudia colocou aí, acho que a Andréia colocou, a família está toda em peso aí na casa. A Lígia também colocou, tem os corações da Fátima, sempre os corações da Fátima, muita gente linda aqui, da Ludmila, enfim. E agradecer a todos a presença, lembrando mais uma vez que quinta-feira que vem a Lígia vai entrevistar a Rosa Valgode, né? E na outra semana eu vou entrevistar o Mário Fernandes, a turma da Terra de Rudá, e em novembro vamos tentar conseguir entrevistar, porque a Regina Clara Palmeira é o nosso, esqueci o nome dele, aquele artista que sempre, esqueci o nome dele, mas enfim, mas ela vai estar presente. Então é isso, obrigado Vera, minha querida, amada irmã. Foi um momento único, um momento singular, nós dois aqui compartilhando. Tinha muito mais coisa para compartilhar, mas também a gente vai ter outras oportunidades aí. Adorei a tua fala, adorei a tua energia aí, de você botando muita coisa que você tem para dizer, e eu tenho muita coisa para ouvir também. Foi lindo, lindo, lindo. Gente, muito obrigado e até agora. Até. Tchau, tchau. Beijo, beijo.